Vai, filho, toma esse tercinho, filho. Leva o santinho. Leva o santinho, não esquece o trevo. Não esquece o trevo e leva a corujinha. A corujinha, que é bonitinha. Corujinha, leva. Tchau, filho, tchau. Olá, pessoal. Eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Caneca de Saber. Pois bem, a aula de hoje não é sobre literatura, não é sobre obra literária, é sobre redação. Já que também é importantíssimo no vestibular não somente conhecer as obras, como também escrever bem um texto, uma redação, já que vale a metade da pontuação total, pessoal. Então, muitas vezes o cara vai para o vestibular e pensa assim, lá eu escrevo. Vai baixar o santo nele, vai baixar Machado de Assis nele, ele escreve. Pessoal, não baixa santo. Então, a gente tem que saber o mínimo do que se pede para, pelo menos, ser avaliado. Há pessoas que não têm a mínima ideia do que tem que fazer e são eliminadas antes mesmo de o corretor ler alguma coisa que eles escrevem. Então, assim, vamos ter aqui algumas aulas, essa é a parte 1, que a gente vai desvendar um pouco sobre os critérios de avaliação, porque você só consegue atender a expectativa de uma banca de correção do vestibular quando você sabe o que está sendo esperado. Então, se você conhece os critérios de avaliação, você consegue atendê-los. Não conhece, aí, meu filho, daí é só contar com a sorte mesmo. Pois bem, quando a gente fala em redação de vestibular, algumas universidades pedem narrativa, que é um conto, pedem poema, pedem crônica, mas em geral, e no Enem, né, no caso do FUVEST também, se pede um texto dissertativo argumentativo. Pois bem, pessoal, é esse tipo, não é uma redação escreva sobre as suas férias. Existe uma estrutura específica que você tem que atender. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo para começar? Pessoal, um texto dissertativo, então primeiramente vamos aqui no dissertativo. É um texto que tem uma estrutura específica. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ele vai apresentar uma ideia no primeiro parágrafo, desenvolve nos parágrafos seguintes e, por fim, conclui. Então, o dissertativo, ele vai puxar essa estrutura, né, que apresenta o tema, desenvolve o tema e conclui. Não deixa assim haver navios. Isso é ser dissertativo. O que é argumentativo? É você defender a sua opinião sobre um tema específico. Porque daí vocês perguntam, por que tem que escrever esse tipo de coisa no vestibular? Porque se você tem autonomia para decidir qual vai ser a sua profissão no futuro, se você já tem autonomia, já tem um posicionamento crítico e sabe o que é ser quando crescer, também tem que ter uma opinião sobre o mundo em que vive. Então, a universidade pede esse tipo de redação para você se colocar como cidadão. Daí você pensa assim, é um texto começo, meio e fim, que tem argumentação. Daí você pensa, então tá, eu posso começar assim, eu acho que... Não pode, pessoal, já começa assim. O texto argumentativo é opinião estruturada de maneira impessoal nessa estrutura aqui. Nunca, jamais use o eu para defender a sua opinião. Daí você se pergunta, mas professora, o texto não é para defender a sua opinião? É. A sua opinião de maneira impessoal. Nunca use o eu, nem verbos conjugados na primeira pessoa, porque, gente, perde ponto a dois. Não é dissertação isso aí. Você vai ter que tentar escrever a sua opinião sem dizer o eu. Porque é a maneira mais correta, porque no texto dissertativo argumentativo, defende-se a tese que é mais convincente quando você não fala o eu. Fica mais objetivo, fica mais impessoal. Então, parece que é uma opinião geral e não a sua. Como contornar isso aí? Pessoal, eu dou aula de redação há muitos anos, é o mesmo problema. A pessoa tem dificuldade em defender a sua opinião sem dizer a primeira pessoa. Pois bem, a primeira coisa que você pode fazer, trocar o eu por nós. Você pode, como maneira, para quem está começando a estudar para o vestibular, pode fazer isso. Nós acreditamos, nós pensamos, nós defendemos, e melhor ainda, tira o nós. Defendemos, acreditamos. Então, você pode fazer toda a sua redação sobre a primeira pessoa do plural, nós. E melhor ainda, não usando o nós, só os verbos. Nunca, tatuem, pessoal, nunca usar o eu na dissertação, nunca. Outra coisa, depois dessa primeira parte que você treina o nós,
treina terceira pessoa do singular. Acredita-se, é necessário, é importante. Então, assim, um exercício para fazer agora, depois da aula, pega o caderno e escreve assim, ó. Eu acho que a publicidade infantil é um problema. Escreve tudinho. Eu acho que a publicidade é um problema. Agora corta eu acho o quê? Ficou o quê? A publicidade infantil é um problema. Entende, pessoal? Você só tem que cortar eu acho o quê? Eu acredito o quê? Porque a tua opinião já está lá. Não precisa, ainda que seja a sua opinião, não precisa reforçar com o eu acho o quê. Se você escreve a publicidade infantil é um problema, você já está dando a sua opinião. Então, isso aí, gente, isso é importante. Você tem que pelo menos saber isso. Porque o pessoal adora botar um euzinho na redação. Tá? Então, não coloque. Então, nessa estrutura aqui, pessoal, vou defender, parece papo de maluco, né? Vou defender a minha opinião sem dizer o eu. Então, primeira coisa. Na introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou usar o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, que tem que ter umas 5 linhas para ser decente. No limite da dignidade. 5 linhas que você vai apresentar o tema, a tese e os argumentos. No primeiro parágrafo. O que é o tema? Se o tema for publicidade infantil, você vai contextualizar. Mas como? Você vai escrever, por exemplo, ainda se comenta sobre a publicidade infantil nos dias de hoje. Você só joga. Você joga para o leitor saber qual é o tema. Mas assim, pessoal, pressuponha que o leitor não sabe qual é o tema. Não escreva assim, eu acho que é um problema isso. Tem gente que começa assim, eu acho que é um problema. Não, o leitor não sabe qual é o tema. Então você vai contextualizar, você vai introduzir uma frase que informe o tema, assim, mas não é informar, o tema é sobre publicidade. Você vai dizer, você vai jogar o tema, vai colocar lá uma informação, uma frase, de modo que o leitor saiba qual é o tema. E logo depois você pode colocar a tese, que é a sua opinião. Por exemplo, a publicidade infantil é um tema muito discutido pelos educadores no Brasil. É um problema a ser discutido, sim, uma vez que envolve crianças indefesas. Pessoal, quando eu escrevi é um problema sim, eu já coloquei meu ponto de vista. Eu já disse que é ruim, sem dizer o eu. Entendem? Então, eu citei o tema ali. A publicidade infantil é um tema discutido pelos educadores. E logo depois eu escrevi numa segunda frase, é um problema a ser discutido. Então, aqui eu já botei minha opinião sem dizer o eu. Isso é importante, no primeiro parágrafo, já citar o tema, frase 1, e a tua opinião, frase 2, sem dizer o eu. Aí, para deixar um pouco mais sofisticado, você pode fazer uma terceira frase, não é uma frase de 4 palavras, pessoal, uma frase lá com subordinação, uma frase complexa, assim. Terceira frase, ou 2 ou 3 frases, no final do primeiro parágrafo, no qual você vai escrever, certamente o problema da publicidade infantil se dá devido a 2 causas. O interesse econômico dos comerciantes e a falta de preparo dos pais. Quando eu inseri essas 2 explicações, eu citei os 2 argumentos. O que são argumentos, pessoal? É o que está justificando a minha opinião. Então, olha só. Primeiro parágrafo, introdução, tem que ter 4 coisas. Tema, apresenta o raio do tema. Apresenta a tese, que é a tua opinião, frase 1, frase 2. E depois, você cita rapidamente os argumentos. O que são argumentos? São as explicações com as quais você defende a sua opinião. Pois bem, aqui você tem quase toda a estrutura da tua dissertação. Tem o primeiro parágrafo. Pois bem, o segundo e o terceiro, você vai desenvolver os argumentos. O segundo parágrafo, você vai desenvolver o primeiro argumento. E o terceiro parágrafo, o segundo argumento. Pessoal, voltando aqui. Na introdução, apresentei o tema, a tese e coloquei duas explicações muito rápidas. 2 explicações. Uma boa dissertação hoje tem 2 explicações só. Essas 2 explicações eu vou desenvolver melhor posteriormente. O segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, eu vou explicar a primeira explicação, o porquê de eu ser contra. No terceiro parágrafo, eu vou explicar, então, o segundo argumento. Então, aqui eu já tenho 3 parágrafos. E, por fim, pessoal,
que eu faço? Eu concluo. Portanto, tendo em vista as ideias aqui mencionadas, vale salientar que a obesidade infantil é um problema, sim, que deve ser sanado. Então, na conclusão, você insere um conectivo que diz que é conclusão, portanto, tendo em vista tudo que foi comentado, né, coloca uma informação linguística que está terminando o texto, reforça a tua opinião. E no caso do Enem, também tem as famosas propostas de intervenção. Você tem que propor uma mudança, seja do governo, a partir do governo, das ONGs, escola, mas tem que propor uma intervenção. Isso aqui é estrutura, pessoal. Isso aqui é o mínimo que você tem que saber. É o mínimo do mínimo. Pois bem, vamos ver como que isso se coloca no Enem. Gente, o Enem, né, sempre pede essa estrutura. Geralmente, os temas do Enem são temas que envolvem uma opinião pública muito forte. Tem que ficar ligado que o Enem gosta de leis do ano. Então, a lei da Maria da Penha, a lei contra a violência, a lei contra a bebida alcoólica no volante, a lei contra a publicidade infantil. Então, você percebe que o Enem anda junto da lei. Então, tem que ficar ligado quais são os temas aí, quais são as leis que estão vigorando, que foram polêmicas, porque o Enem gosta disso. A pontuação eu ia falar um palavrão agora, a pontuação é lascar, porque são 1.000 pontos, é a metade da pontuação total. Então a prova total são 2.000. 1.000 o resto e 1.000 a redação. Por isso que tem que caprichar, pessoal. Não vale a pena só você ler tudo, estudar tudo que é matéria e não sabe escrever uma redação, porque cai lá. E assim, essa redação, o corretor, ele é regrado, ele é treinado e ele tem 5 critérios que vão ser avaliados, pessoal. Ele vai ler o texto e vai dar 5 notas, que são 200 pontos cada critério. Primeiro critério, língua portuguesa escrita. A língua padrão. Segundo critério, a estrutura textual. Se o cara não faz conclusão, já era. Depois, terceiro, defesa de ponto de vista. Então, como o cara vai defender o ponto de vista? Também vai ter 200 pontos só para isso aqui. 200 pontos mais coesão. Você vai ter que usar elementos linguísticos, entretanto, todavia, portanto, assim sendo. Pessoal, eles contam, tá? Tem que ter ponto só para isso. E, por fim, intervenção. Se tu não propõe uma mudança de governo, de uma entidade pública, você zera aqui. Então, esses 5 pontos, esses 5 critérios são essenciais. Se você não respeita algum deles, também, como esse e esse, se você zera esse, você vai ser eliminado. Pois bem, a gente vai, nessas aulas dedicadas à redação, pegar ponto por ponto para você saber o que estão pedindo. Mas antes de a gente tratar isso, vamos entender, se vocês querem sacanear, como ser eliminado na redação. Existe uma técnica muito boa, porque realmente as pessoas às vezes querem ser eliminadas. E o Enem, né, a banca do Enem já está preparada para isso. Pois bem, quem não sabe, prazer, né, é como ser eliminado na redação do Enem. Primeiramente, você tem que ter mais de 7 linhas escritas. Se você escreve somente 7 linhas, você é eliminado porque não há linha suficiente. Isso na própria prova é indicado, mas às vezes você quer dar um engraçadinho, daí tem gente que escreve 8 linhas. Pessoal, se você escreve 8 linhas, não escreve nada, vai ser eliminado, porque ninguém consegue tirar ponto nenhum com 8 linhas. Mas a primeira coisa, você tem que escrever mais de 7 linhas. Outra coisa, pessoal, que é importantíssimo, nunca converse com a banca. Nunca fale, eu acho que eu fui bem na redação, né, corretor? Não tente conversar com a banca porque você é eliminado. Você simplesmente é eliminado. Porque tem gente, eu acredito nisso, eu entendo essas pessoas, que elas não sabem escrever sobre o tema, elas apelam para a piedade do corretor. E tem gente que escreve muito bem o texto, no meio, eu acho que eu não sei o resto. Quando a pessoa comenta com o corretor, ele é eliminado, o cara não dá nenhuma nota, é zero, eliminação. Você não pode conversar em nenhum momento, não peça piedade para o corretor, porque você vai ser eliminado. Gente, se você escreve um parágrafo em língua estrangeira, é bom reforçar isso, né? Também vai ser eliminado. Se partes desconectadas do tema, também. Se você quiser colocar uma receita de miojo, vai ser eliminado.
Tem gente que costuma, aluno meu já falou isso pra mim, que ele ficou tão nervoso que ele botou no meio uma música pra dar volume no texto. De uma letra de música, pra dar volume. Vai que o corretor não lesse. Ele leu, infelizmente ele leu. Ele leu e eliminou o cara, zerou. Ou seja, já era o vestibular dele. Então, tem que ficar preocupado com essas questões, porque você não pode ser eliminado por essas bobeiras aqui. Então, linha, tem que ter mínimo. Não pode impropério, palavra de baixo calão, também não pode. Então, gente, não vamos avacalhar com esse momento, porque é um momento muito importante. Uma coisa que o pessoal também tem um pouco de dúvida é se o título pede ponto ou não pede. Pessoal, escrever o título ou não também é diferente. Se você pode esquecer o título e já era, deixa, não é descontado. Tem gente que põe no final, não põe, pessoal, horrível. Esqueceu, não vai ser descontado. Título ruim também é melhor que não coloque. Títulos óbvios também não coloquem. Então, se você tem um grande título, você coloca. Se não tem nenhum que preste, não coloca que não vai acontecer nada. Pessoal, olha só, essa é só o comecinho. Essa foi a primeira parte da aula. Na próxima a gente vai ver critério por critério. Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima!